Em 13 de fevereiro de 1935, um brutal e covarde assassinato ceifou a vida de um jovem acariense brilhante de apenas 31 anos de idade. Jovem esse que possuía um grandioso futuro na política do nosso estado devido à sua inteligência e carisma. Otávio Lamartine de Faria nasceu no dia 16 de junho de 1903, no município do Acari, e foi assassinado em 13 de fevereiro de 1935. Formado engenheiro agrônomo, provavelmente foi o primeiro profissional graduado na área a ter essa formação no Rio Grande do Norte, privilégio para o Seridó, onde veio trabalhar com sólida base acadêmica. Da Escola Agrícola de Lavras de Minas Gerais, onde se formou agrônomo, foi para um curso de especialização na Geórgia, Estados Unidos. Chegando por aqui, dirigiu a Estação Experimental de Cruzeta, o Campo de Bulhões, no Acari, e foi diretor do Serviço de Algodão do Rio Grande do Norte, área de sua especialidade. Foi também prefeito do Acari e, segundo dizem os mais velhos, tinha espírito público e vocação para servir, cedendo, inclusive, parte de seus proventos para as escolas rurais. Era, portanto, um homem preparado para as letras e para a ciência, com carisma para exercer liderança e gosto pelas coisas do Seridó. Não há como entender o assassinato de Otávio Lamartine de Faria sem entender o caos político que agitava o Brasil e o Rio Grande do Norte naquelas primeiras décadas do século XX. A Revolução de 1930 foi uma revolta armada organizada pelas oligarquias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, contra o governo vigente da época. Essa revolta armada ocorreu pela insatisfação das oligarquias que eu acabei de citar contra esse domínio excessivo dos paulistas sobre a política. O governador do Rio Grande do Norte nessa época era Juvenal Lamartine, pai de Otávio Lamartine. Juvenal então foi deposto e exilado na França durante essa revolução e assumiu o poder no Rio Grande do Norte uma junta militar. A revolta dos paulistas pela perda de sua influência, além do caos econômico que acontecia no Brasil nessa época, fez com que explodisse, em 9 de julho de 1932, a Revolução Constitucionalista, onde mais de 2.000 vidas foram perdidas em 3 meses de batalhas. Tudo isso aconteceu em São Paulo. As tropas federais saíram vitoriosas, mas Getúlio Vargas, que presidia o país na época, se viu obrigado a convocar uma nova constituinte. Porém, em 1933, alguns membros do antigo regime na política do Rio Grande do Norte decidiram se juntar e formar um novo partido político de caráter conservador. Os membros desse novo partido ficaram conhecidos como populistas, e é aí onde entra Juvenal e Otávio. Eles seguiam essa linha política. Só que a criação desse novo partido não agradou em nada a Getúlio Vargas. Ele então, em 2 de agosto de 1933, nomeia como interventor no Rio Grande do Norte Mário Leopoldo Pereira da Câmara. Houve até uma tentativa de aproximação dos populistas com os maristas, como ficaram conhecidos os seguidores de Mário Câmara. Porém, a classe conservadora desse partido não reagiu muito bem a essa tentativa de aproximação. Então, esses dois grupos dominantes da política do Estado decidiram se enfrentar nas urnas na Constituinte de 1934. O potiguar que mais tarde se tornaria o presidente do Brasil, João Café Filho, era aliado de Mário Câmara. Naquela eleição, o candidato dos populistas era o médico Rafael Fernandes. E então, explode a violência e o caos que marcou esse pleito na história do nosso estado. Mário queria ganhar essa eleição a qualquer custo e aparelhou a máquina estatal para isso. Criou 32 novos cartórios eleitorais pelo Rio Grande do Norte e nomeou pessoas de sua confiança para administrar esses cartórios. Nomeou também 2 novos desembargadores e mudou toda a dinâmica da polícia no estado, mudando delegados de lugar, oficiais de região e nomeando novos policiais que chegavam de diversos locais do Nordeste, inclusive o tenente Oscar Mateus Rangel, que nós vamos falar dele já já. Inicia-se então aquele pleito caótico de 1934 no Rio Grande do Norte, onde explodiu a violência. Num comício em Parelhas, populistas e maristas se enfrentaram até mesmo num tiroteio. Resultado, 1 morto e 2 feridos. A polícia, sob o comando de Mário Câmara, impedia o trânsito de eleitores nas entradas de diversos municípios do nosso estado. Só permitiam que fossem votar aqueles que tivessem
com a intenção de votar na legenda encabeçada por ele. Estão percebendo a importância da justiça eleitoral como nós a temos hoje? Partidários do Partido Popular chegaram a pedir socorro ao Superior Tribunal Eleitoral da época, né? Mas eles negaram o socorro, dizendo que a polícia do Rio Grande do Norte daria conta de garantir a segurança desse pleito. Chega então o dia 14 de outubro de 1934, quando finalmente a eleição é realizada. Mas como naquela época não existia urna eletrônica, o resultado só saiu 1 mês e 15 dias depois do pleito, com uma vitória esmagadora e retumbante dos populistas. Os maristas, inconformados com a derrota, partem por tudo ou nada e pedem ao Superior Tribunal a impugnação de diversas urnas no interior do estado. O tribunal acata e marca eleições suplementares para fevereiro de 1935. Estão lembrados dessa data? E aí começa uma bagunça geral. E os maristas, percebendo que não venceriam essa eleição, partem então para violência política. Conflitos estouram por todo o estado e os populistas pedem novamente socorro ao tribunal. Dessa vez eles concedem o pedido, né? E enviam tropas federais para guarnecer Natal. Mas o interior fica todo desguarnecido. No Seridó, as tropas policiais comandadas pelo tenente Oscar Rangel, lembra que eu falei agora há pouco, tocam o terror. Em Jardim do Seridó, eles invadem a sede da Fazenda Sombrio, de propriedade do coronel Felinto Elísio, uma das lideranças dos populistas no Seridó. Dão uma surra nele, deixam ele quase morto, com a desculpa de que estavam buscando armas, mas não encontram arma alguma na sede da fazenda. Então, 1 mês depois desse ocorrido, acontece esse assassinato que chocou Acari, chocou o Rio Grande do Norte, chocou o Brasil, com repercussão até mesmo na Assembleia, né, dos Deputados do Rio de Janeiro. Era uma quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 1935. Por volta das 4 horas da tarde, Otávio chega da fazenda Caiçarinha montado em seu cavalo, acompanhado do seu vaqueiro, que era chamado de Medeiros. Otávio ainda estava vestido com seu gibão de couro de vaqueiro, né? Ele desce então do seu cavalo aqui, né? Senta-se aqui na varanda, pega o seu filhinho Clóvis, que tinha 3 meses, né, de vida, pega em seu colo, no exato momento que as tropas do tenente Oscar Rangel chegam à fazenda Engá. Nesse caminhão vinha o tenente, o delegado Galdino de Parelhas, o delegado Albuquerque de Acari e 8 policiais que os acompanhavam. Otávio então entrega seu filho Clóvis à sua tia Francisca, que estava aqui cuidando das crianças, e Maria de Norá Cavalcante, sua esposa, chega ao lado dele, onde ele pede que ela vá buscar um habeas corpus que o Superior Tribunal tinha concedido a todos os políticos que apoiavam os populistas a fim de que eles não fossem presos pela polícia aparelhada de Mário Câmara. Então, apenas munido de um documento, Otávio achou que estaria protegido, ao invés de estar armado, para pelo menos revidar e tentar salvar sua vida. Com o documento em mãos, Otávio aguardou aqui, nessa varanda onde eu estou, a chegada dos policiais. Quando o tenente se aproxima de Otávio, ele mostra o documento dizendo que não podia ser preso. E então ele ouve da boca do tenente Oscar Rangel a seguinte frase: "Nós não viemos aqui para te prender, nós viemos aqui para te matar." Consta nos jornais da época que Maria de Norá implorou para que os policiais não acabassem com a vida de seu marido. Oscar Rangel então manda que os policiais a afastem e ele diz a ela: "Arrede-se daqui, mulher, nós viemos apenas matar o seu marido." Não sabemos de que forma Otávio reagiu a essas frases, mas provavelmente ele ficou aguardando até o fim que aqueles homens não cometessem uma loucura dessas. Rangel então saca a sua pistola Mauser e dispara contra Otávio. Pelo menos 2 tiros o atingiu. Um pega em seu braço, o outro atinge o seu pescoço. O ferimento no pescoço foi fatal e Otávio morreu aqui mesmo, no chão dessa varanda onde eu estou agora. Dizem que este buraquinho aqui na porta, que é a porta original, ainda é resquício do tiro. A bala atingiu aqui. Eu estou mostrando mais de perto a vocês agora. Tá aqui a minha mão. Esse buraco aqui, dizem que foi a bala que atingiu o braço de Otávio e perfurou a porta. Não há comprovação quanto a isso, mas realmente lembra muito um impacto de bala, né? Bem arredondado e totalmente fora do padrão que a madeira da porta mostra. Depois do crime,
os matadores fardados voltaram ao caminhão que aguardava próximo à porteira, ainda com o motor ligado. Ele já havia feito a manobra. Foi tudo muito rápido. Eles então partiram em debandada, gritando vivas ao governo Mário Câmara, e partiram em direção a Acari, Parelhas e depois foram até Caicó, onde estavam aquartelados. O corpo de Otávio Lamartine foi então transportado para Natal, onde houve o seu sepultamento no outro dia, acompanhado de uma grande multidão. Neste registro, vocês podem acompanhar a foto, uma foto raríssima, por sinal, do enterro, do sepultamento de Otávio Lamartine, que foi realizado na capital potiguar. Apenas 3 meses após o assassinato, em maio de 1935, os 3 militares que comandavam a tropa, Oscar Rangel, Galdino e Albuquerque, foram presos e ficaram aquartelados em Natal aguardando julgamento. Somente em outubro de 1935 foi promulgado o resultado daquela eleição, com, mais uma vez, uma vitória dos populistas, que fizeram 14 deputados contra 11 dos maristas. Finalmente, Mário se deu por vencido e decidiu se candidatar a governador, mesmo sabendo que iria perder. Mas no último instante, mesmo com o apoio de Café Filho, ele tira sua candidatura. E o médico Rafael Fernandes, finalmente, depois de tanto sangue, de tanta luta, de tantos conflitos, de tanto caos, é eleito governador do Rio Grande do Norte. Mário Câmara foi embora do Rio Grande do Norte, onde nunca mais voltou, e morreu aos 76 anos em 1967, no Rio de Janeiro. Mas antes, tendo sido ministro da Fazenda de Café Filho, que assumiu a presidência, e também do governo Nereu Ramos. A paz durou muito pouco. Apenas um mês depois do resultado ser promulgado, a intentona comunista estoura no Rio Grande do Norte. Tal intentona era comandada por Luiz Carlos Prestes. Ele toma Natal e, na casa do governador eleito, comanda incursões militares para todo o interior do estado. Inclusive foi combatido na Serra do Doutor, onde a gente tem ali na descida aquele marco, aquele monumento, homenageando os vitoriosos daquela batalha, que foram as tropas federais. Inclusive, muitos acarienses estiveram naquela batalha, mas isso é um assunto para um vídeo futuro. O fato é que o Tenente Rangel e seus 2 comparsas assassinos, aproveitando esse novo caos instalado, entraram para as tropas dos comunistas e provavelmente eles estavam até mesmo nessa batalha da Serra do Doutor. Depois da derrota dos comunistas, Oscar Rangel desaparece. 8 anos depois é que ele é preso na Bahia. Não se sabe ao certo como ele morreu, mas provavelmente foi na prisão. Mas eu sei que você que assiste esse vídeo está agora com uma dúvida na cabeça. Por que Rangel apenas deu uma surra em Felinto, mas decidiu matar Otávio? Fontes orais afirmam que, na prisão, na Bahia, Rangel disse aos outros presos lá e aos policiais que havia matado Otávio como vingança contra Juvenal Lamartine, que ainda estava exilado. Juvenal, enquanto governador, havia mandado prender um irmão dele e esse irmão teria morrido na cadeia. Há também uma teoria não comprovada de que Oscar matou Otávio amando da família do cangaceiro Chico Pereira, também como vingança, visto que Juvenal, o pai de Otávio, enquanto governador, havia mandado matar Chico. Se você quer assistir o vídeo que a gente já fez aqui sobre essa morte desse cangaceiro, clica aqui nesse card que você assiste o vídeo por completo. Até hoje, quase 90 anos após esse assassinato, nós não sabemos ao certo se Rangel teve realmente essas motivações, ou se ele simplesmente cumpriu ordens de Café Filho ou do próprio Mário Câmara, que temiam a ascensão política desse jovem brilhante, inteligentíssimo Otávio Lamartine, esse acariense, que até hoje é lembrado em diversas praças e ruas de todo o nosso Seridó. Após a morte de seu filho, Juvenal mandou construir esse marco, que, como vocês estão vendo aí na foto, ficou aqui na frente da sede da fazenda por muitos anos, até um dia ser transportado e fixado no centro da zona urbana da nossa cidade. Como vocês veem aí na imagem, hoje esse marco, esse cruzeiro em homenagem a Otávio, está no centro de Acari, na praça que leva o seu nome, na rua que leva o seu nome, na rua Otávio Lamartine, onde, durante a festa da padroeira, nós vivenciamos o nosso pavilhão da festa, na área social. Se gostou do vídeo, peço que curta, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal para que ele cresça e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. É um esforço que nós fazemos aqui para preservar nossa história através do audiovisual e fazemos isso com muito carinho e com muita dificuldade. Só pedimos isso em troca. Muito obrigado pela sua atenção.